Bem-vindo, Cleiton Ramos. Bem-vindo, Gabi. Obrigado pelo carinho. Bem-vinda. Olá, Santa Catarina. Um prazer imenso estar aqui. SCC Meio-Dia no ar a partir de agora. Hoje com a missão de substituir o nosso querido Fernando Machado, mas ao lado da Gabriele Ravasco, a Gabi. Fica tudo mais fácil, Gabi. É isso, Cleiton. Bom dia para você, dia. para quem nos assiste. Boa quinta-feira para todo mundo. Vamos juntos até 1h15 com as principais notícias aqui de Santa Catarina. Legal, com a informação que você está acostumado e com a credibilidade que você conhece do Grupo SCC SBT. Olha só, como é que tá o lixo aí na sua rua, no seu bairro? Estamos falando de Florianópolis. Chegamos ao 9º dia da greve da CONCAP na capital. O lixo, adivinha, segue acumulando, virando montanhas, e hoje pela manhã os trabalhadores da autarquia fizeram uma manifestação no centro da cidade de Florianópolis. Já todos os detalhes aqui no SCC Meio-Dia. Vamos voltar a falar também da morte de um adolescente esfaqueado por uma pessoa em situação de rua no centro de Florianópolis. Isso levantou o debate. O que está sendo feito para resolver esse problema das pessoas em situação de rua na capital? A nossa equipe conversou com os órgãos responsáveis. O resultado você acompanha em uma reportagem completa aqui no SCC Meio-Dia. E ainda, no SBT Comunidade, moradores chamaram a nossa equipe para compartilhar uma situação que eles enfrentam há anos: a falta de pavimentação de uma rua. Que rua é essa? E o que dizem os moradores? Você acompanha daqui a pouco no nosso SCC Meio-Dia. Boa notícia para quem precisa do Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis. Vai ficar bem mais fácil estacionar na região. Daqui a pouco a gente te conta os detalhes. No SCC Esporte, os melhores momentos dos jogos desta quarta-feira do Brasileirão Série A. O Flamengo derrotou o Palmeiras e continua vivo na busca pelo título. E tem a previsão do tempo. Vem instabilidade para todo o estado agora a partir desta tarde. A gente te conta os detalhes aqui no SCC Meio-Dia. Fique com a gente, estamos no ar. É sério que vai chover de novo, Gabi? De novo, De Cleiton novo? Ramos. Já trouxe o guarda-chuva para hoje? Tá aqui na redação, guardadinho, fechadinho. Vamos ter que sair aí pelos próximos Meu dias Deus. com guarda-chuva. Ia lavar o carro para dar um trato e tal. Espera mais uns dias. Esperar mais uns dias, né? Então tá bom. Tá bom. Vamos então conferir como está o tempo neste momento em algumas cidades aqui de Santa Catarina. Olha o sol. Ah, ainda tem um sol aí. A gente confere imagens de Joinville, é isso? É isso, neste momento, um sol forte ainda na cidade de Joinville, aqui no norte catarinense. Já na região do oeste, na cidade de Chapecó, o tempo já mudou. A gente já vê a chuva retornando aqui para Santa Catarina. A previsão indicava realmente isso, que ia começar pelas regiões que fazem divisa com o Rio Grande do Sul. Agora vamos ver Balneário Camboriú, no litoral norte. A gente já vê que o tempo está mais nublado. Não chove, mas também o predomínio é mais de nuvens neste momento na cidade de Balneário Camboriú. Vamos sentir saudade do sol novamente. A quinta-feira amanheceu já com chuva nas regiões próximas à divisa com o Rio Grande do Sul. Se você mora em outras localidades, é bom carregar o guarda-chuva mesmo assim. Essas instabilidades avançam aos poucos para as demais áreas, atingindo todo o estado catarinense, podendo aparecer inclusive na forma de pancadas de chuva e temporais, com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. O risco, gente, é moderado a alto para ocorrências como destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores e alagamentos pontuais. Estas chuvas, elas são provocadas pela presença de uma frente fria no oceano, que ajuda a canalizar o calor e a umidade da região norte do país aqui para Santa Catarina. As temperaturas ainda sobem bem nesta quinta-feira. A máxima de 32 graus no Vale do Itajaí. Norte catarinense, Planalto Norte, máxima de 30 graus. Aqui para Florianópolis não sobe tanto, mínima de 19, máxima de 23 graus.
Daqui a pouco eu atualizo a previsão do tempo completa para hoje e também para amanhã, sexta-feira. Agora nós vamos falar de esporte. Dominique Cabral já está chegando por aqui, né, Domi? Bom dia para você. Boa quinta-feira. Bom dia, Gabi. Bom dia para você aí de casa. Então, bora falar de esporte. Nessa quarta-feira começou a 33ª rodada do Brasileirão Série A. E eu posso dizer que o Botafogo tá com mais sorte que juízo, porque todo mundo que podia passar ele na tabela perdeu. Então, bora conferir como foram esses jogos. No duelo dos desesperados, o Coritiba venceu o América Mineiro por 3-0. O Coxa aproveitou as duas oportunidades que teve. Na primeira, Bruno Gomes de cabeça abriu o placar. Depois, Slimani ajeitou para Moreno, que soltou o pé para ampliar. Depois do intervalo, o América tentou pressionar, mas quem chegou ao gol mais uma vez foi o Coritiba. Robson fez o terceiro. Com isso, o Coelho está rebaixado. Atlético Paranaense e Fortaleza empataram em 1-1. Guilherme abriu o placar para o Leão quando aproveitou o rebote na área. Apenas 4 minutos depois, William Bigode empatou para o Furacão de cabeça após cruzamento de Eric. O São Paulo derrotou o Bragantino nos acréscimos por 1-0. Thalisson derrubou Caio Paulista dentro da área. E após recomendação de revisão do VAR, o árbitro marcou o pênalti, que foi convertido por Erisson. O Flamengo venceu o Palmeiras por 3-0. O Fla marcou o primeiro com Pedro, que recebeu lindo passe de Pulgar para encobrir o goleiro. O time seguiu em cima e ampliou com Arrascaeta após cruzamento de Cebolinha para fazer o segundo. Na etapa final, Gustavo Gomes foi expulso. Com isso, o time carioca encontrou espaços e chegou ao terceiro gol em linda jogada de Arrascaeta, que finalizou nos pés de Pedro. E ainda hoje a gente vai mostrar como é que ficou a tabela de classificação depois desses primeiros jogos da 33ª rodada. E hoje tem jogaço de bola, hein? Botafogo e Grêmio. Quem vencer se destaca ali na liderança. Ainda hoje, é claro, a gente vai falar de Champions League e também comentário de Theo José. Tudo isso vocês já sabem? 12h40, Dominique Cabral. Já eu tô de volta, então. A gente espera. Até daqui a pouquinho. Até já. Vamos seguir com o SCC Meio-Dia. Cleiton. Obrigado, Gabi. Falar agora da política. Está aqui o nosso querido Roberto Azevedo. Jorginho Melo quer mexer no secretariado. Seria a primeira mudança, não, né? De fato porque ele fez ajustes pontuais, né? Boa tarde, Cleiton. Boa tarde você que nos assiste. Fez ajustes pontuais, mas tem um marco para essa mudança. Já havia antes, quando em outubro o governador cancelou aquela viagem aos Emirados Árabes e também ao Reino de Bahrein. Era o Oriente Médio, tinha enchente, tinha a guerra entre Israel e o Hamas, que continua, mas Jorginho cancelou. Diziam que depois da volta, Jorginho faria mudança. Eu tenho alguns nomes aqui e agora a dúvida, seu Cleiton Ramos, é saber se ele vai viajar ou não para esse mesmo roteiro. Certo. Porque ontem estava confirmada, hoje já não está tão confirmada assim, e a Rádio Corredor lá da essa Casa tem da audiência, hein? Essa tem audiência, tem muito ouvinte também, né? Tem Boa, muito ouvinte, verdade. não é só audiência. Bom, quem são os nomes que estão na berlinda para sair do governo de Jorginho Melo? Stener Sorato, deputado estadual do PL, da Casa Civil, que deve retornar à Assembleia porque ele corre o seguinte risco, ele é pré-candidato à Prefeitura de Tubarão. Se ele não volta para a Assembleia, ele pode ser a viúva porcina, o que foi sem nunca ter sido, porque ele não foi deputado até agora, ele só foi secretário, foi eleito deputado, secretário. Ah, mas ele vai se desincompatibilizar lá na frente para ser candidato a prefeito, tem que ser homologado em convenção. E aí? Vai chegar lá em Tubarão e pensar, mas esse aqui é o candidato a prefeito que nunca foi deputado, foi eleito para ser deputado. Essa é a lógica do retorno dele, além da insatisfação da bancada e de muita gente ligada ao governador com o trabalho de articulação política. Valdir Colato, experiente, ex-deputado federal, ele é do PL, mas já foi do MDB, secretário da Agricultura. Não está, digamos assim, nas graças do governador, embora seja um nome importantíssimo do setor, principalmente do agronegócio. João de Biasi, da comunicação, é uma especulação muito forte. Lá dentro do governo ninguém nega nem afirma. Então, quando você está nessa situação, pode ter acontecido algum ruído, mas sem dúvida nenhuma foi indicado pelo trade da comunicação e é um nome fortíssimo, é um homem do mercado. Sem prazo definido para sair. Aqui que eu peço para vocês uma atenção especial. Tem o Ricardo Guitt, que mal entrou no governo, deputado federal
pelo PSD, hoje secretário do Meio Ambiente e da Energia Verde, ele é pré-candidato à Prefeitura de Criciúma. Vai sair, vai retornar para a Câmara dos Deputados e vai concorrer em Criciúma. Vamos ver como é que vai ser essa composição, porque a coisa não está tão fácil assim. Carmen Zanotto, Cidadania, secretária da Saúde, uma enfermeira por formação, capacidade não lhe falta. Pode ser candidata à Prefeitura de Lages. Pode ou deve ser candidata. Como pré-candidata, ela pode sair mais tarde, terá que sair para se desincompatibilizar. Ficou em segundo na última eleição. Jerry Comper, do MDB, aqui uma situação especial. Antes que se fale em especulações que ele pode concorrer no Alto Vale, que ele está pronto para ser candidato em Rio do Sul ou em outra cidade da região, o Jerry Comper está sofrendo um brutal desgaste dentro do governo. Só para a gente fazer um floreado sobre esse assunto, digamos assim. Quando o BNDES, via governo Lula, anunciou 632 milhões de reais para as rodovias de Santa Catarina, para ajustes, reajustes, etc. e tal, quem não estava lá em Brasília com o governador e quem não sabia do ato? O Jerry Comper, justamente o secretário da pasta. Então, isso é tipo assim, cartão laranja, não é nem amarelo nem vermelho, é cartão laranja. A bancada do MDB quer que Jerry Bittencourt desembarque do governo. E se ele desembarcar, pode ser o desembarque do partido também. Mas até isso acontecer, seu Cleiton Ramos, passa muita água debaixo das pontes. Imagina quem não está participando da Rádio Corredor, então, né? Só de olho. Não, essa Rádio Corredor aí é o seguinte, é um corredor cheio de orelha nas paredes. Você não precisa de pesquisa, né? Não precisa. É sempre campeão em audiência. É sempre campeão em audiência. Obrigado, Roberto. Daqui a pouco você volta. Olha só, 2 homens e uma mulher foram presos transportando cerca de 1 tonelada de drogas em uma balsa na cidade de Caxambu do Sul, no norte do estado. Para fugir dos policiais, é aí que entra o diferencial. Um dos homens acelerou o carro, estava na balsa e foi parar dentro do rio. Ele achou que o carro era um carro anfíbio. Acelerou, vai flutuar. Será que os pacotes de droga estavam intactos devido à viagem dele? Não. O repórter Felipe Bastos está ao vivo com a gente em uma Chapecó que chove muito nesse exato momento e vai trazer mais detalhes. Provavelmente esse homem estava vendo Missão Impossível até demais da conta. Bom dia para você, Felipe Bastos. Muito bom dia, Cleiton. Bom dia a todos que acompanham o SC Meio Dia. Essa ocorrência mobilizou muitos policiais aqui da região oeste do estado, policiais que inclusive deram uma ordem de parada para uma caminhonete e também um outro veículo, viu? O motorista dessa caminhonete não teria obedecido a ordem, passou sobre a balsa e se jogou junto com o veículo no lago da usina Foz Chapecó. Ele inclusive saiu nadando dentro do lago e logo em sequência conseguiu ser capturado, viu? Mergulhadores dos bombeiros voluntários de Concórdia e do Grupo Tático foram acionados aí para dar o apoio nessa ocorrência. Uma máquina da Prefeitura de Caxambu do Sul também foi acionada para remover o veículo de dentro do rio. Dentro desse automóvel foi encontrada aí aproximadamente 1 tonelada de maconha. Esse mesmo carro, inclusive, já tinha vários registros de furto, roubo, além de portar placas de um outro automóvel de características semelhantes. Esse homem, que estava também com um casal, também foram encaminhados para a central de plantão policial aqui de Chapecó. Agora nós tivemos uma outra ocorrência de destaque, agora pela manhã, viu? A Polícia Federal realizou uma operação que tem o objetivo de investigar o comércio de cigarros de procedência estrangeira nos 3 estados aqui da região sul do país. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências de Coronel Freitas, Erechim, no Rio Grande do Sul, e também Francisco Beltrão, no Paraná. A investigação começou no ano passado, após os policiais abordarem um veículo próximo à cidade de Joaçaba. Na época, foram apreendidos mais de R$200 mil em espécie. Ao longo dessa investigação, 3 pessoas foram presas e 155 mil maços de cigarros contrabandeados, além de 4 veículos também foram apreendidos. Todos os envolvidos devem responder pelos crimes de associação criminosa, contrabando e lavagem de dinheiro. As penas devem ultrapassar os 18 anos de prisão. Cleiton.
Obrigado, Felipe. Daqui a pouco você volta com mais informações aqui no SCC Meio Dia. No sul do estado, o motociclista colocou não só a sua vida em risco, como também de muitas outras pessoas. Os vídeos que estão circulando em redes sociais mostram ele fugindo de uma viatura da Polícia Militar. Olha aí. Ele pegou, tentou se mandar, deu uma olhadinha para trás e foi embora. E a viatura lá, ó, na cola dele. O Maicon Marinho está chegando agora com mais informações e dá detalhes para a gente do desfecho dessa história aí, ô Maicon. Bom dia. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos que assistem o SCC Meio Dia. Pois é, essa situação foi registrada na cidade de Turvo, aqui no sul do estado, uma cidade pequena, com um pouco mais de 13 mil habitantes. É algo que não é recorrente de acontecer naquela cidade, né? E segundo a Polícia Militar, o que aconteceu ali foi uma abordagem de rotina. E essa abordagem aconteceu na avenida principal do município, a Avenida Municipal do Turvo. E foi na última sexta-feira, mas só agora começou a ser divulgada em redes sociais. Quem estava pilotando essa moto era um jovem de 21 anos de idade. Ele não tinha passagens pela polícia. Por isso a gente conversou com o comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar de Turvo. A gente conversou com o André, que ele é comandante lá, e falou a respeito de toda essa situação que aconteceu no município na última sexta-feira. Olha só. Essa motocicleta e esse condutor, obviamente, ele não quis respeitar a ordem de parada e começou a empreender fuga, né? Durante a fuga dele, ele passou por áreas urbanas, né, bem movimentadas, vamos dizer assim, colocando em risco a saúde e a segurança das demais pessoas. As guarnições da Polícia Militar efetuaram o acompanhamento, conseguiram abordar ele, foram feitos todos os procedimentos criminais e administrativos. A moto, no caso, foi apreendida, ele recebeu também multas? Foram feitas 21 notificações, que totalizam aí mais ou menos uns valores aí de R$8 mil. Foi feito também um termo circunstanciado, haja vista a pena de 6 meses a 1 ano pelo crime de direção perigosa, artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro. E agora ele vai responder criminalmente também na parte administrativa. Durante a abordagem policial, ele apenas relatou que a motocicleta dele estava com algumas inconsistências, algumas irregularidades, e ele, segundo palavras dele, né, tentou a sorte para ver se a Polícia Militar não iria abordar. Como o comandante André falou, foram mais de R$8 mil em multas aplicadas a esse motociclista, né? Um valor muito alto. Mas isso tudo poderia ter sido evitado se ele tivesse reagido de uma maneira mais normal, mais como deveria atender o pedido de parada da Polícia Militar, né? Em virtude disso, eu acabei perguntando para o comandante, numa situação de abordagem da Polícia Militar, qual seria o comportamento certo, normal, dentro da normalidade do cidadão, e por isso ele deu orientação para todos que nos assistem agora. Olha só. Independente da situação que você se encontra, se o teu veículo está, e aí veículo, seja ele veículo motocicleta ou não, se a autoridade policial deu a ordem de parada, pare, independente da situação que você se encontra, seja ela irregular ou irregular. Porque nesse caso específico dessa situação que aconteceu no município do Turvo, você gera um perigo de dano para as demais pessoas e para a própria pessoa que foi abordada. Porque você imagina que numa situação como essa, ele também pode sofrer um acidente e ter algum tipo de dano para a própria vida. Então, independente da situação que se encontra, a autoridade policial emanou a ordem de parada, pare. Não procure desobedecer essa ordem, porque no final das contas vai ser ruim para a própria sociedade e para o próprio condutor. Tá aí, orientação dada. Agora a gente pede então a todos os motociclistas, motoristas em geral, que respeitem então a abordagem policial e parem, independente se o veículo realmente estiver com algum registro, algum problema, enfim, mas que parem a abordagem da Polícia Militar. E Cleiton, certamente ele não vai retirar mais essa moto do pátio lá, possivelmente, né? Eu volto ao estúdio contigo. Obrigado, com certeza, viu, Maicon? Pode confiar nessa tua tese aí, nesse teu pensamento, que eu vou na mesma linha. Obrigado, Maicon. Agora, Gabi, impressionante. Quando você está numa blitz, não é apenas um policial sozinho que vê você e para. Já tem outro vendo também. Então, ali já tem um que provavelmente já tem até anotado a placa do seu carro ou da sua moto. A pergunta é, para que fugir? Se ele parasse, ia ser confirmada a irregularidade, ia pagar um valor muito inferior aos R$8 mil que terá que pagar agora. Além do que poderia ter tirado uma vida, poderia ele mesmo, como disse o policial, e até mesmo provocar um acidente envolvendo os policiais. Por que não parar? E pela moto que a gente viu ali, não vale os 8 mil conto. Não vale. Poderia ter terminado de uma forma bem pior mesmo, Cleiton. Vamos seguir aqui com a SCC Meio Dia. Agora tem SBT Comunidade.
Cleiton Ramos, eu não sei se você conhece um paraíso aqui em Balneário Camboriú. Bairro Estaleirinho, aquela praia maravilhosa, Uma vez eu tive marzão. lá, linda. É, mas tá precisando de ajudinha aí, de uns mesmo, é? reparos, sim. O que tá Alguns acontecendo? moradores chamaram a nossa equipe Olha. para compartilhar uma situação que eles enfrentam há anos. A falta de pavimentação. Olha o estado da rua, Meu Cleiton. pai, é uma praia tão bonita, muito procurada pelos turistas. Você que morou muito tempo nessa região, né? Agora imagina quem vive lá há anos, que nasceu lá, que tem essa região como sua casa. Ela não apareceu ainda aqui no vídeo, mas enquanto eu falava isso, ela já balançava a cabeça confirmando tudo isso que a gente está dizendo. E vamos saber então, Cleiton, o que os moradores relatam aí dessa situação que enfrentam há tanto tempo no bairro Estaleirinho. Cristiane Pinheiro, nossa repórter, vai nos atualizar. Ótimo dia para você, Cris. Ótimo dia para você, Gabi, para você que nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. Como você falou, sim, eu estou aqui no Paraíso, nas praias Agrestes e Balneário Camboriú, mas estou desde a hora que cheguei comendo pó, literalmente, viu? Porque já passaram vários carros por aqui e olha a situação desta rua. Os moradores nos contaram que por hoje e ontem ainda passaram algumas máquinas para tentar aí amenizar a situação. A gente achou até que ia pegar algumas máquinas por aqui, Luiz, mas eles já foram embora. Essa é a rua Venância Rita da Conceição, no bairro Estaleirinho, e os moradores estão há anos, é isso, Luiz, esperando aí uma pavimentação asfáltica. Quanto tempo você já está fazendo essa solicitação? Bom dia. Bom dia a todos. Nós estamos fazendo essa solicitação de pavimentação já nas duas gestões. Segundo a Associação de Moradores daqui do bairro, a APA, já fez essa solicitação por ofício por 2 vezes e até agora nenhuma providência. E a gente tem inveja dos outros bairros que já têm asfalto e nós aqui estamos chupando o dedo e comendo poeira. Aí a gente vê, Luiz, que além dessa rua, as ruas também transversais, né, Luciano, estão também desta forma. E eu imagino que vocês passam algum trabalho, prejuízo também com os carros, né? Na verdade, como você está vendo essa rua hoje, ela está, eu diria que está 100%, entende? Tem momentos que você não sobe aqui, Uber não sobe, entregadores de iFood não sobem, todos aqui já tiveram prejuízos materiais com carro, com moto. Volta e meia tem alguém que cai de moto. Eu caí de moto 3 vezes aqui. Já a suspensão do carro já foi 3 vezes também. Então, é uma rua bem complicada e a pergunta é o porquê que não é tomada alguma providência efetiva. Porque o gasto que a prefeitura tem mensalmente ou a cada 15 dias com a manutenção dessa rua é muito mais elevado do que se já desse uma solução definitiva. Agora, Oliveira, situação mais complicada ainda em períodos de chuva, eu imagino. Períodos de chuva a gente sofre bastante aqui, não só nós, mas todos os veículos públicos, inclusive, que fazem a coleta de lixo. Há alguns meses nós tivemos que desatolar caminhão do reciclável, que ficou aqui, teve que vir trator da prefeitura para vir retirar o próprio caminhão. Caminhão de gás não sobe e hoje os entregadores e o próprio correio têm uma dificuldade enorme de exercitar o seu trabalho porque a gente não consegue transitar na rua que a gente tem, num município que tem uma arrecadação exorbitante e que gasta muito dinheiro aqui quando poderia fazer um asfalto e diminuir a utilização da verba pública e aplicar naquilo que realmente é necessário, como a rua aqui da nossa região. É isso. Dona Marilisa, o Oliveira estava falando, entregadora, a senhora não recebe carta na sua casa, então? Até recebo, porque o moço do correio faz um sacrifício imenso para chegar à nossa casa. Ontem mesmo, ele disse que quase tombou o carro. Nós moramos no Paraíso, mas um paraíso que precisa da atenção do município. A nossa rua é uma das únicas que não tem os cuidados devidos. A Praia do Estaleirinho tem bandeira azul e com esta rua que causa prejuízo a todos os moradores e também a aqueles que vêm aqui, aos trabalhadores. São gastos que a prefeitura faz todas as semanas depois da chuva, desperdiçando dinheiro, desperdiçando trabalho, quando o resultado não é efetivo.
nós pedimos encarecidamente que o município receba o nosso pedido e tome as medidas necessárias. Agradecemos imensamente a vossa presença. Legal, obrigada pela sua participação. Ia conversar com a Edileuza, que a situação também é complicada para a Edileuza em momentos de chuva e a areia também que entra no seu quintal, né, Edileuza? Muita terra, muita água, porque o excesso de terra que eles colocam na rua é muito grande. E ontem, devido a uma máquina gigantesca, deslocou um bloco na minha parede bem grande e está caindo. Eles ficaram ali muito tempo. Já houve morte de animaizinhos, né, de pets, devido à velocidade que os moradores têm que... Ok, obrigada pela sua participação. Aqui está passando um caminhão, ele não vai chegar aqui, Marquinho, mas ele levantou bastante poeira, viu, Gabi e Cleiton? E com essa imagem... eu acho que você não consegue pegar, né, Marquinho? Olha, gente, a gente conversou hoje pela manhã, viu, com o secretário de Obras. Ele nos passou que a máquina, como vocês nos informaram, Luiz, passa aqui quinzenalmente, que toda a drenagem e a questão de esgoto foi feita também, mas, por enquanto, não há planejamento para a pavimentação asfáltica desta rua e das ruas aqui transversais para este ano, nem para o próximo ano. Talvez entre em projeto, em planejamento e, claro, daí a gente espera retornar aqui para trazer uma ótima notícia para os moradores a partir do ano que vem. Mas, infelizmente, Gabi, Cleiton, este ano o secretário falou que ainda não tem nenhum planejamento. Volto com vocês no estúdio. Cris, e o questionamento que fica com a gente aqui no estúdio é o porquê que não existe nenhum planejamento. A prefeitura disse algo nesse estilo. A Cris está comigo ainda? Não? Tá. Tá me ouvindo, Cris? Estou sim, Gabi, estou sim. A prefeitura, então, o secretário de obras, ele deu alguma justificativa do porquê essa rua não está no planejamento? Então, ele nos passou, Gabi, que esta não é uma rua de grande movimentação aqui na Praia do Estaleirinho e, portanto, eles estão fazendo outras obras em outros locais. Segundo ele ainda, nesta gestão já foram feitos 12 quilômetros de pavimentação asfáltica em outras ruas aqui nas Praias Agrestes e que logo, claro, esta rua também e essas transversais que o Marquinho está mostrando, devem entrar em planejamento, daí sim vai aí acabar com essa situação dos moradores que estão enfrentando situação complicada nesses dias de muito pó e nos dias de chuva, muita lama e falta aí de atenção, né, pelo poder público, porque realmente, como eles nos falaram, os carros já quebraram carros, a areia que entra nas casas, enfim. Porque a gente viu que tem um morro aqui, né, não sei se você viu aqui, que o Marquinhos, olha lá, tá descendo um carro de lá, e quando chove, essa areia toda vem aqui para baixo, sabe? Esse cantinho aqui do lado, Marquinhos, ó, as máquinas, inclusive, tentaram amenizar um pouco aqui, Marquinhos, ó. Tentaram amenizar um pouco, porque quando choveu, desceu toda essa areia e fica toda acumulada aqui onde a gente está, nessa rua. Volto contigo. Obrigada, Cris, pelas suas informações, mas era a mais vida fácil dos moradores... dizer o seguinte, que a gente está estudando uma possibilidade junto aos moradores, está no planejamento, do que essa desculpa esfarrapada. Eu não estou vendo casa aí. Desculpa, não, acho que não tem casa aí não, né? Ninguém mora nessa região. Você está vendo alguma casa aí agora? Ô Gabi, será que alguém deixa de pagar IPTU? Não, para dar essa desculpa, nem no ano que vem, só em 2025, é porque é uma rua que não é habitada por ninguém. Deve ter um morador ou outro aí que foi lá, montou uma casa. Não, é impressionante, cara, a desculpa que foi dada. Impressionante. Pois é, não vamos dá. seguir aqui com o SCC Meio Dia, agora aqui para Florianópolis. Porque chegamos ao 9º dia da greve da Concap. O lixo não é muito acumulado, né? Muito. Hoje pela manhã, a Angélica Varaschini pegou um ponto ali da rua João Pinto e eu pedi para ela, conta quantos passos dá essa fileira aí de lixo. Ela contou 12 passos assim, Gabi. 1, 2, 3. Dava uma curva, parecia um efeito. 20 passos, né? Me confirma aqui o Roberto. 20 passos. 20 passos. E o lixo segue fazendo montanha e mais montanha. E hoje pela manhã, os trabalhadores fizeram a manifestação no centro de Floripa. E pelo jeito continua a manifestação. É matéria, né? Não, a Júlia está Ela ao vivo. A olha Júlia aí, Matos está ao vivo. Ó. Um vento forte neste momento aqui em Florianópolis. A Júlia está ali sofrendo com o vento. Essas imagens que vocês estão assistindo é da manifestação hoje pela manhã
da CONCAP. Agora vamos saber outras informações de como está essa situação da coleta de lixo. Eu falei do vento agora há pouco, vocês conseguem perceber o vento pode espalhar forte o lixo, e muito lixo atrás da Júlia, né, Júlia? Bom dia para você. Bom dia, Gabi. Bom dia, Cleiton. Bom dia para vocês que nos assistem. Inclusive, eu vou aproveitar que você citou esse vento todo para mostrar aqui a Avenida Hercílio Luz, onde o lixo está acumulado. Então, parte do vento está levando o lixo para... Vocês podem ver, ó, lá atrás já tem lixo também acumulado. O pessoal está vendo aqui muito lixo no centro da cidade. Pessoal, a gente segue acompanhando esse acúmulo de lixo. De fato, lá no Centro-Leste, onde a Angélica foi essa manhã, a gente está acompanhando a situação dessa falta de coleta de lixo já na cidade desde o início da greve da CONCAP, e realmente a situação ainda está preocupante. Vocês podem ver que parte do lixo aqui na Avenida Hercílio Luz está quase em cima dos patinetes amarelos que são utilizados pela comunidade. De fato, hoje, 9º dia em que os servidores da CONCAP estão de greve, né? A paralisação continua aqui em Florianópolis, mais uma manifestação dos servidores que cobram negociações com a prefeitura. Os servidores, inclusive, distribuíram alguns panfletos cobrando o reajuste de salários e o fim das terceirizadas nos trabalhos de limpeza aqui em Florianópolis. É importante lembrar, inclusive, que com essa greve, o norte da ilha e a região a região continental continua sendo cuidada pelas empresas terceirizadas, mas o sul da ilha e a região central continuam com os atendimentos parados, e desde o início da greve a estratégia da prefeitura tem sido investir em uma força-tarefa com empresas privadas para diminuir esses impactos que ainda são muitos. Vocês podem ver aqui na câmera que o acúmulo de lixo continua grande na cidade, e quem sofre são os moradores, a comunidade, os visitantes que vêm para Florianópolis também. A gente teve nesse último final de semana várias festas que recebem muitas pessoas, né? Hoje mesmo, inclusive, o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, disse que vai enfrentar esse problema com a contratação de novas empresas terceirizadas. Vocês vão assistir agora, olha só. O centro da cidade vai começar a ter coleta de lixo por uma empresa privada nos próximos dias. Também para reforçar a limpeza, máquinas modernas como essa vão agilizar o serviço a partir de agora. Olha, gente, nós temos duas opções: se ajoelhar novamente às vontades do sindicato ou enfrentar de uma vez por todas. Eu posso dar tudo o que eles querem. O dinheiro não é meu, é seu. Só que daqui a 6 meses vai ser a mesma novela de novo. Lixo espalhado por toda a cidade. Eu escolhi enfrentar e sei que isso tem um custo político. E por isso, já peço desculpas a você, porque vamos precisar de algumas semanas para regularizar o serviço. Aos poucos, novas equipes vão entrando e assumindo os locais onde a CONCAP não está fazendo. Nesse momento, estamos com um cronograma emergencial nesse link aqui embaixo. Fique atento aos dias para colocar o lixo na rua da sua casa. Quem quiser levar até um ecoponto ou na sede da CONCAP lá no Itacorubi, também vamos receber. Obrigado pela compreensão. Então, pessoal, vocês viram aí que uma nova empresa terceirizada vai ser utilizada nas próximas semanas, então, para fazer a coleta de lixo. Mas a nossa equipe foi atrás da prefeitura para ter mais algumas informações. E é importante ressaltar para vocês que, de fato, essa empresa vai ficar unicamente com a coleta de lixo. Mas isso também significa que a limpeza de orlas de praia, a contenção de algumas pragas, né, ou mesmo a limpeza de valas, que também é feito pelos servidores da CONCAP, esses serviços vão continuar não acontecendo. Então, a gente vai seguir acompanhando essa situação dos servidores da CONCAP. A gente tem, inclusive, pelo sindicato e pelas redes sociais, a gente tem algumas programações com mesas de reunião e assembleias que o sindicato pretende fazer até domingo. Então, a gente sabe que essa situação vai continuar por mais um tempinho. A gente vai seguir acompanhando essa situação, inclusive os impactos na cidade, né? Acompanhar os moradores que sofrem com essa situação. Volto com vocês. Obrigado, Júlia. Ô, Julinha, Gabi, se o Alexandre puder mostrar ali, ó, parecia um churume saindo ali, ó. Sabe? Coisa nojenta. Meio-dia, Cleiton Ramos. A dona de coisa. casa almoçando. Não, mas tem que mostrar a realidade, Gabi. Olha só. É verdade. Que isso, gente? Olha isso aí, meu pai. Você já tem que andar com o negócio no nariz, né? Porque... Não dá. Máscara, voltando, parece o tempo da pandemia. É um negócio surreal, mas surreal. Agora, o que o prefeito falou é o seguinte: quem puder, nem todos podem, levar para um ecoponto para tentar dar uma amenizada nessa situação. Esse saquinho aqui verde veio por último, ó. Veio, esse a gente aqui, viu ao vivo, jogaram, né? Exato, bem na hora teve um que foi lá e acabou jogando. Que coisa horrível, hein? Não me lembro de uma capital no país passar por um problema desse, não.
É isso aí, Cleiton. Vamos Ó. seguir acompanhando toda essa situação E se chover? da greve da CONCAP. Se chover, tem um vento também que pode jogar esse lixo para os bueiros. A situação não é fácil, né? Mas vamos seguir aqui com o jornal. Agora tem o quadro O Golpe Tá Aí. E o PROCON de São Bento do Sul faz um alerta para golpes que estão sendo aplicados no município. Os criminosos estão se passando pelo órgão para aplicar golpes. Jade, como estão sendo aplicados esses golpes ou aplicados? Bom dia para você. Sempre um prazer imenso falar com a Jade aqui no SCC Meio Dia. Bom dia. Bom dia, Cleiton Ramos. Bom dia, Gabi, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no SCC Meio Dia. Prazer também falar com vocês. E olha, a notícia não é muito boa, né? Segundo informado pelo PROCON do município de São Bento do Sul, os criminosos estariam agindo, Cleiton, através de e-mails falsos. Inclusive, o órgão municipal recebeu diversas denúncias feitas principalmente através de empresários que passaram pelo golpe. O diretor também do PROCON falou com a nossa equipe e a gente vai acompanhar agora. Contudo, o PROCON ressalta que dificilmente envia notificações ou e-mails desse teor e que, quando faz, utiliza o e-mail institucional do órgão. Geralmente, esses e-mails são enviados por golpistas, de e-mails com domínio comum, ou seja, domínios que qualquer pessoa pode ter acesso, como o Gmail, Hotmail, Yahoo e tantos outros. Nos últimos dias, as reclamações por parte dos consumidores têm aumentado de forma alarmante, mas, infelizmente, muitas das pessoas que recebem apenas ignoram e apagam. E as que nos procuram recebem a orientação de que não clique nesses links, pois podem haver agentes infecciosos que podem ocasionar roubo de dados, clonagem de telefone e diversos outros prejuízos. Portanto, fica o alerta, né, Cleiton? Em caso de dúvida, entrar em contato com o PROCON. Essas são as informações, infelizmente. Eu volto com você. Obrigado, Jade. A gente estava comentando aqui, né, Gabi, como tem golpe sendo aplicado, né? E como são golpes que é fácil a gente cair, é preciso ficar muito atento com ligação de celular, com e-mail, mensagem, né? O clique aqui no celular, quando vem também por mensagem, é muito perigoso e rapidinho tudo é clonado. É isso aí. Temporada de verão chegando e com isso muitos turistas vêm a Florianópolis. E muitos chegam pelo terminal rodoviário Rita Maria. A nossa equipe foi até o local para ver se o projeto de revitalização, que foi anunciado em junho deste ano, já está em funcionamento. Vamos acompanhar. Com a chegada do verão, cresce o número de visitantes e turistas que chegam na capital através do terminal rodoviário Rita Maria. Para se ter ideia, de janeiro a outubro desse ano, já passaram pela rodoviária aproximadamente 1.400.000 pessoas. A expectativa para o mês de novembro é de que 180.000 pessoas circulem pelo local e que esse número chegue a 200.000 em dezembro. Com fluxo intenso de passageiros, o terminal exige melhorias em toda a sua infraestrutura física. Obras que foram anunciadas em junho desse ano, em um evento no norte da ilha, e que deveriam iniciar ainda no segundo semestre. A empresa Sinarte assumiu a concessão da rodoviária no dia 5 de dezembro de 2022. A partir daí, ela tem 30 anos para explorar os serviços aqui do terminal Rita Maria. Em relação às obras de revitalização, também tem o prazo determinado na mesma concessão. 3 anos. E diante desse prazo, voltamos ao terminal para conversar com o gerente-geral Arthur Bittencourt, saber quais os motivos das obras não terem iniciado. Nosso cronograma contratual é de uma execução de 3 anos. Esse processo de projetos ele está dentro desse cronograma. Então, em junho, como nós divulgamos, nós apresentamos os projetos arquitetônicos ao Estado para que eles pudessem, obviamente, fazer as suas avaliações e observações. Dentro desse processo de avaliação, o Estado viu por bem solicitar projetos complementares que dessem um detalhamento maior para aquilo tudo que está sendo proposto. E esse trabalho, obviamente, é um trabalho grande para se detalhar um projeto dessa magnitude. Então, esse trabalho foi feito. Como nós havíamos divulgado, nós entregamos agora no final do mês de outubro. E agora está efetivamente dentro daquilo que o Estado exigiu e solicitou para a gente.
para que eles possam fazer essa devida análise e autorizar ao início das obras. Entramos em contato com o Estado, que por nota se manifestou confirmando que os projetos entregues pela concessionária foram encaminhados à comissão técnica da Secretaria e que vai providenciar análise e aprovação se for comprovado o atendimento aos requisitos técnicos. Na nota, diz ainda que o início das obras está condicionado à aprovação do projeto básico junto à Secretaria e aos demais órgãos competentes, municipais e estaduais. O projeto de revitalização prevê acessibilidade, tecnologia, conforto e praticidade para o usuário. Mas enquanto as obras não são autorizadas, a concessionária já realiza melhorias em diversos setores do terminal. Então a gente já trouxe facilidades para o usuário com o uso da internet, a gente trouxe carrinhos de bagagem que não tinha, a gente melhorou toda a iluminação do entorno, tanto do estacionamento lateral ao prédio do terminal, como o próprio prédio já recebeu iluminação nova, cabeamento novo, lâmpadas de LED mais eficientes. Além disso, a gente fez todo um trabalho de revitalização de redes de esgoto, de espaços como os sanitários, para que tenham, não é o que a gente quer no projeto, mas colocando em condições para as pessoas usarem enquanto o terminal não recebe a devida repaginada que todos esperamos. A expectativa para a temporada de verão já é bem alta, mas agora é esperar pelo Estado para o início das obras e tornar o terminal rodoviário da capital ainda mais bonito, aconchegante e eficiente, para receber bem quem chega por aqui. E as pessoas que chegam aqui para conhecer o estado, para conhecer a cidade, tem que ter esse acolhimento, tem que receber essas informações. A gente está trabalhando exatamente para que tudo flua perfeitamente, para que as pessoas, quando chegarem a Florianópolis, saibam onde tem seus melhores pontos turísticos, seus melhores restaurantes, seus melhores hotéis, as melhores praias, para que possa usufruir de tudo da cidade. É o que a gente espera. Agora vamos falar sobre os kits de higiene bucal vencidos e entregues a estudantes pela Prefeitura de Laguna. O Maicon Marinho é quem vai trazer todos os detalhes agora para a gente. Já falamos aqui, Maicon, que foi aberta uma CPI na Câmara de Vereadores para apurar o caso. Tem informação nova sobre esse assunto? Bom dia. Bom dia, Cleiton. Pois é, tem atualização sobre o caso, sim. Na verdade, como você bem falou, né, a gente trouxe na última semana a denúncia, então, desse kit de higiene bucal. E só relembrando o kit, né, foram 600 kits, aliás, R$600 cada kit comprado pela Prefeitura Municipal de Laguna. Foram 2.000 kits no valor de R$1.200.000. Só que chamou um detalhe naquela denúncia, né? O creme dental estava vencido, estava prestes a ser entregue aos estudantes. Mesmo a denúncia sendo feita ainda no final de outubro, mesmo assim o creme dental foi distribuído de maneira vencida. Por conta disso, o prefeito acabou pedindo para que fizesse um recolhimento desse creme dental que foi entregue aos alunos e por isso o prefeito do município acabou divulgando um vídeo ontem em sua rede social falando sobre o assunto, trazendo mais detalhes. Olha só. Diferente do tribunal da internet, o administrador público não pode condenar sem antes se cercar de elementos e de provas. O que eu posso garantir nesse primeiro momento, e isso fica fácil de provar, é que esse processo de compra nunca passou em minhas mãos. Mesmo assim, em razão da prudência, eu determinei a abertura de investigação e o afastamento de todas as pessoas potencialmente envolvidas nesse processo. Mas, como disse, ninguém deve ser condenado sem ter provas e ser respeitado o seu direito à ampla defesa. Toda essa situação me entristece, mas eu vou continuar firme, cuidando da nossa cidade e respeitando o mandato que a população de Laguna me conferiu. E eu trouxe também aqui o Kleber, que é o nosso auditor da saúde, que vai falar um pouco sobre também esse episódio. Fala aí, Kleber. Prefeito, boa tarde. Estamos à disposição da Auditoria de Saúde para qualquer esclarecimento, né, qualquer dúvida que tiverem. E aproveitar o momento que quem recebeu o material com uma data de validade alterada pode procurar a sua coordenação, a direção do seu colégio, para de imediato, prefeito, realizarmos a troca. O prefeito Samir havia se manifestado até então somente através de nota. Essa foi a primeira aparição pública dele através da rede social sobre o assunto. E com relação ao kit de higiene bucal, segue as investigações pela CPI que foi aberta na Câmara de Vereadores do município. Volto ao estúdio contigo, Cleiton. Eu vou abusar mais um pouquinho do amigo, porque eu queria perguntar sobre o fato do kit dengue. Tem atualização também sobre esse assunto, Maicon?
Temos sim, Cleiton. A gente trouxe o assunto, essa denúncia do kit dengue ainda essa semana. A gente pediu um pronunciamento da prefeitura quando a gente trouxe a informação. A prefeitura não tinha uma nota ainda sobre o assunto, mas agora sim acabaram emitindo uma nota pra gente. Só para lembrar o caso do kit dengue, a gente está falando de kits que custaram R$430 cada um e foram gastos R$430 mil na compra desses kits. Segundo a nota da prefeitura de Laguna, diz o seguinte: informou que já iniciou um rigoroso processo de investigação por meio de inquérito administrativo que vai apurar quaisquer irregularidades ou falhas associadas à distribuição e composição dos materiais de combate à dengue. A nota diz ainda que a administração municipal está comprometida com a transparência e a retidão em todos os seus programas e serviços. E diz ainda que qualquer informação será divulgada conforme o avanço das investigações. Agora tem a CPI da higiene bucal, talvez até essa do kit dengue entre também na CPI. Enfim, a gente vai continuar acompanhando os próximos passos e trazendo todas as informações para quem nos assiste diariamente aqui no SCC Meio Dia. Eu volto ao estúdio com vocês. Obrigado, Maicon, pelas informações, e a gente vai acompanhar esse caso, pode ter certeza. Olha só, falar de trânsito agora, principalmente nesse horário, né? A gente sabe que o trânsito é muito complicado, pessoal indo para casa almoçar, ou muita gente indo para trabalhar à tarde. E vamos falar sobre o anel viário de São José, que foi projetado para desafogar o trânsito, justamente da BR-101, né, Gabi? E também conectar, Cleiton, a região norte e sul dentro do município de São José, que começa a se tornar realidade. Vamos saber como está essa obra. O Thiago Pires está ao vivo ali no local com mais informações, né, Thiago? Boa tarde para você. Bem nublado por aí. Pois é, tempo fechado sim, Gabi. Boa tarde para você, para o Cleiton, para todos que estão nos assistindo. É verdade, o anel viário de São José. Há muito tem se falado e as obras já começaram por aqui. Na verdade, já começaram ontem. Vou identificar vocês onde que nós estamos, para ser mais fácil, para vocês entenderem. Aqui atrás, Avenida das Torres. Dinei Pacheco, sobe o drone para a gente aí, ó. Para vocês identificarem, as obras começaram aqui, exatamente na rua, na Avenida das Torres, que vai fazer essa ligação aqui em Areias, né? Que vai fazer a ligação à rua João José Martins em Potecas. Esse é o grande trabalho que está sendo realizado nesse momento, porque o anel viário, é claro que tem diversas ruas que serão contempladas e outras que já foram, mas essa é a grande rua nesse momento, essa grande avenida que está sendo realizada, que vai fazer essa ligação lá com Potecas, viu? A conclusão dela está prevista para o dia 20 de janeiro de 2024. Olha, a previsão aqui é que se tenha uma pista dupla, com todas as benfeitorias da questão de passeio público, de ciclovia e tudo mais. Ela é uma pista completa, viu? Junto com ela vai ter um investimento aí de 5 milhões, mas junto com ela, paralelo a ela, outras ruas já estão recebendo essas melhorias de pavimentação, que é a rua Milton Ferreira Itália e a Maria de Oliveira, que vão facilitar esse trânsito até a marginal da BR-101, que é a grande questão, né? O anel viário de São José, a grande questão é contemplar e desafogar esse trânsito da BR-101. Como disse, no total dessa primeira etapa vão ser cerca de 2,5 quilômetros. E esse anel viário vai finalizar todo ele depois, chegando na grande avenida Beira-Rio Forquilhas, que é dessa avenida que está há 2 décadas já sendo pensada e agora está saindo do papel. Todas essas obras e o anel viário está determinado para ser finalizado até março de 2024. Inclusive, o lote 2 da Beira-Rio, que também vai finalizar em março de 2024. Ou seja, a gente gosta, né? Quando vem até aqui colocar imagens como essa, aqui atrás de mim, já a obra começando. Pelas imagens aéreas vocês estão vendo que já está tudo funcionando por aqui. É aquele transtorno? Sim, existe transtorno, mas é pelo bem comum, a avenida, esse anel viário que vai acontecer e essa ligação com a Avenida Beira-Rio. Investimento aqui, 5 milhões, viu? No total, aí a gente vai ter essa contemplação de todos. E o máximo, né? Grande questão, desafogar a BR-101. E a gente torce que esses anéis viários, que estão há décadas, o sonho de todos, não só de São José, mas também de Florianópolis, da grande Florianópolis, tudo sai do papel como esse aqui, né? Obras acontecendo, é o que a gente mais quer. Ó, o pessoal tá almoçando nesse momento, viu? Os trabalhadores estão todos aqui na volta, mas chegamos bem no horário que eles estão almoçando. Mas as obras estão sim acontecendo. Gabi, Cleiton. Coisa boa, merecido, né? Dos trabalhadores. Coisa boa, Gabi. O seguinte, o transtorno, se a gente vê a obra acontecendo, a gente encara numa boa. Numa boa. Porque a gente sabe que é por uma boa causa. Até porque a gente já vive um transtorno com ou sem obra, principalmente na BR-101, que o trânsito está completamente congestionado. Agora imagina esse anel funcionando e se já tivesse pronto o contorno viário,
Aí seria uma beleza a região da Grande Floripa, São José, Palhoça, quem vem de Biguaçu, né? Porque ali realmente de manhã e esse horário é complicado. É verdade. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Pelo semblante não almoçou ainda, né? Ainda não, agora ele vai sair correndo para almoçar. Os dois vão falar uma boia, 0800, não? Ah, não. Olha lá. Valeu, Tiago. Vamos seguir aqui com a SCC Meio-Dia. Daqui a pouco tem previsão do tempo. A gente já viu ali que em Chapecó já estava chovendo, algumas cidades o tempo bem nublado. E depois de 30 dias que Itaió amanheceu debaixo d'água, a cidade ainda se recupera das chuvas. Passou rápido, hein? Passou. A gente esteve lá, inclusive, acompanhando. A nossa equipe foi a primeira a chegar em Itaió, porque estava tudo interditado. E muitas lojas do comércio fechadas também. Outras ainda recomeçando com um pouco de receio. Isso porque no último final de semana teve locais que alagaram novamente, viu, Gabi? Tem chovido muito, né, Cleiton Ramos? O El Niño tem afetado aí o tempo com muitas chuvas, deve continuar aí no verão, atingindo também Santa Catarina. Há uma previsão de bastante chuva aí para toda essa temporada de verão. Vamos conversar com a Suiane de Liz. Ela está em Itaió neste momento. Ela acompanhou a situação da enchente que nós tivemos na cidade em outubro e vai atualizar como que está hoje por aí, né, Suiane? Boa tarde para você. Oi, Gabi, boa tarde também, Cleiton, a todos que nos acompanham. Pois é, a gente está aqui no centro de Itaió, né? Realmente nesse final de semana teve ainda chuva, acabou, a gente conversou com alguns proprietários aqui de comércio, aqui no centro, em que acabou já entrando água. Alguns comentaram que faz um mês que no final de semana que eles acham que vai ficar tudo tranquilo, depois de uma semana inteira de trabalho, acaba alagando novamente. Uma das funcionários que nós conversamos disse que não teve folga final de semana nenhum desse mês de outubro e final de semana passada entrou água novamente. Então a cidade ainda tem essa situação, né, de algumas ruas que a prefeitura está realizando a limpeza. A gente viu até em alguns locais, né, com caminhão-pipa de água sendo feita a limpeza. E nós conversamos mais cedo com alguns, então, proprietários, né, de comércios aqui da cidade que nos contaram como está a situação. Alguns estão funcionando, né, com alguma parte só ainda, por enquanto, do seu estabelecimento, e outros buscando promoções, outras alternativas para recomeçar nesse momento. Vamos conferir. A gente está aguardando assim, o tempo firmar, né? Porque se comenta que vai ter muita chuva, então a gente está aguardando e após isso a gente vai retornar com os móveis de cima para a parte de baixo, né? Por enquanto a gente está atendendo na parte superior e aqui embaixo só o que é de liquidação, né? Não é fácil, mas a vida continua, né? A gente tem que tocar o barco e trabalhar e recuperar essa parte perdida aí, né? Mas a gente vai conseguir, com certeza. Estou aqui para mostrar o que saiu da minha empresa, que a gente tinha um restaurante, uma lanchonete, uma padaria, toda funcionando. E agora ela ficou aqui, está toda aqui jogada. E assim, está sendo difícil para recomeçar, porque é uma enchente atrás da outra, a gente não tem mais certeza de nada, né? Então assim, eu estou aguardando talvez uma ajuda, que o governo anunciou, né? Que ia ter uma ajuda para a gente começar, recomeçar. E, por enquanto, não tenho nada, não recebi nada, a gente não recebeu nada. A gente está trabalhando com a indústria de biscoito que está vendendo e trabalhando para poder pagar funcionário, para pagar imposto, que está vindo imposto para pagar, os tributos, a gente está pagando tudo. E, assim, ajuda mesmo para incentivar, para recomeçar o comércio, eu não estou tendo, a gente não está tendo. Pois é, situação bem complicada por aqui. Agora a gente vai chegar num dos estabelecimentos bem antigos aqui da cidade, que já passou por várias outras enchentes e dessa vez já está procurando alternativas para não ter os móveis afetados como das últimas vezes. E também, nesse mesmo final de semana, teve problema com as chuvas. Eu vou conversar com a proprietária, né, que vai nos contar um pouquinho. Tem as fotos aí das enchentes anteriores, de que anos? Pois é, então, essa é do ano de 1983, não foi a altura máxima, mas era o que tem da história, né? E só que ela fechou a janela lá. E essa daqui foi em 2015
que também já havia baixado um pouquinho. E agora, nesta deste ano, ultrapassou 83, que foi a maior. Aqui dentro do nosso estabelecimento, a gente teve 1,75 m de água. Então, foi realmente muito acima do que a gente esperava, né? Tá certo, eu vi que vocês estão buscando alternativas agora para não ter mais problema com os móveis, isso? Isso mesmo, a gente perdeu muito com os móveis, até porque não achamos que chegaria tanto, né? A gente já tem uma altura um pouquinho maior do que a Coronel Federsen, que é mais baixa. Já estamos a 1,20 m e ainda entrou 1,70 m. Então agora estamos tentando reconstruir, fazendo os balcões de concreto, porque não temos como deixar de sair do que é nosso, né? Então a gente tem que se readaptar. Tá certo, muito obrigada. Então, né, essa é mais uma, né, do pessoal aqui do comércio que acabou sendo afetado. E o prefeito também comentou com a gente sobre essa situação que a cidade passou nesse mês de outubro. Vamos ouvir. Tivemos uma das maiores enchentes registradas em Itaió. Uma das maiores não, a maior enchente registrada em Itaió, que alcançou os 12,40 metros, né? Para nós foi histórico, mas em questão de história isso não nos orgulha em nada, porque a perda foi muito grande, né? A perda não de pessoas, mas sim de bens, de pessoas desesperadas em abrigos, né? O comércio com mais de 90% tomado pela água, com níveis de água altíssimo. Teve locais que chegou quase a 4 metros de altura, cobrindo até com unheiras de casas, né? Pois é, né? Então a cidade está tentando novamente recomeçar, né? Se reconstruir, até um pedido, um apelo do prefeito de que as autoridades olhem não só a questão de alimentação, doações, mas sim também ajuda para conseguir limpar a cidade, questão de maquinário e tudo mais que eles não estão conseguindo, né? Muitas estradas do interior também com barreiras, problemas. Então esse é o pedido nesse momento aqui da cidade de Itaió, que mesmo um mês depois foi afetada por outras chuvas e outros alagamentos e ainda teme, né, a previsão de chuvas para as próximas semanas. Volto com vocês. E o Cleiton Ramos esteve lá, ele foi até de helicóptero, que não dava para ir pela rodovia, né, por conta desse volume de água. Situação bem complicada, viveu o município de Itaió e essas famílias continuam vivendo uma situação triste, que ainda não conseguiram se reerguer, de precisar de ajuda. E a burocracia, né? Obrigado, viu, Soiane? A burocracia para essas famílias receberem uma ajuda que é extremamente importante e necessária, é tremenda, até provar que o estabelecimento era assim, assado, para liberar. A gente entende agora, cabe aí também um pouco de bom senso, né? Porque não precisa de muito para provar o que foi destruído. Agora, eu conheci a cidade daquele jeito, agora que eu estou vendo ali, é muito bonita a cidade. Porque quando eu cheguei, não dava nem para ver, né, Cleiton? Não dava para ver absolutamente tudo nada. Debaixo d'água. Somente os pontos mais altos, como a igreja, né, que a gente viu ali e tal. Mas olha, só estando lá realmente para descrever o que aquele povo de Itaió sentiu. E não só Itaió, Rio do Sul, Rio do Oeste, Laurentino também bastante castigado. Impressionante como essas cidades ficaram embaixo da água. Olha, cena de filme. Os usuários do transporte coletivo de Itajaí já devem se programar. Mal entrou uma empresa nova para administrar, Cleiton Ramos, e adivinha o que vem por aí? Isso porque na próxima segunda-feira começa a valer o quê? Vai dar um pouquinho no bolso. A nova tarifa. A Cris Pinheiro vai trazer novos valores e responde algumas dúvidas frequentes aí dos usuários. Isso, a empresa resolveu adiar aí a cobrança da nova tarifa para adequar as novas linhas às necessidades dos usuários, que devem se programar, porque a partir da próxima segunda-feira, dia 13, já vai ter cobrança da nova tarifa, que vai ficar desta forma: antecipada R$ 4,30, embarcada R$ 4,50, diária R$ 6,00 com integrações ilimitadas, a semanal também com integrações ilimitadas R$ 36,00, mensal R$ 156,00 também com integrações ilimitadas, estudante paga R$ 2,15, gratuidade para crianças até 5 anos, idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência. E muita gente tem
Por exemplo, dúvidas em relação aos créditos que ficaram no cartão. Ele tem validade por 90 dias, contando a partir do dia 1º de novembro. Os créditos diário, semanal e mensal não são acumulativos, precisam ser usados dentro do prazo estabelecido pela empresa logo após eles expiram e devem ser utilizados em até 72 horas a partir do momento da compra. O seu cartão pode ser recarregado nos 3 pontos dos terminais da Fazenda, Cordeiros e também na Ressacada ou por meio do aplicativo Clivibus. Volto contigo ao estúdio. Obrigado, Cris, pelas informações. Com a gente novamente o Roberto Azevedo, condição 12h e 29 minutos, é isso? É isso. Senado aprova o texto base da reforma tributária. A matéria retorna à Câmara, Roberto. É verdade. Aí você vai dizer para mim, tá, Roberto, o que muda na minha vida? Muda tudo. Porque a reforma tributária, embora esperada há mais de 3 décadas e debatida nos últimos 8 anos, vamos botar mais uma década aí, ela ainda não é a ideal. Mas vamos ver o que eles aprovaram lá para não ficar de trololó. Cria um valor agregado que seria o imposto dos sonhos, um único imposto, só que ele já vai vir dividido em 2 partes. Primeiro, ele é um imposto sobre bens e serviços que substitui o ICMS e o ISS dos municípios, ICMS dos estados e ISS dos municípios. São os 2 principais impostos de municípios e estado. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui vai doer no teu bolso. Segundo, a contribuição. Esse nome é perigoso, porque contribuição, em tese, não é imposto, mas também não tem tempo para acabar. E as alíquotas dela não respeitam nada. Ela vai substituir o PIS, COFINS e o IPI, que são federais. Aí, até aí, tudo bem. Criaram um imposto seletivo, que é o imposto do pecado. Por quê? Ele vai atingir cigarros, bebidas alcoólicas, até chocolates. Né? Isso aqui volta para a Câmara, porque modificou um pouco o projeto da Câmara. Volta todo o projeto para a Câmara. O Senado ainda incluiu na lista o IS, extração, que é um imposto sobre bens não renováveis, como minérios e petróleo. E a CID, nossa velha conhecida, aquela que incide sobre a gasolina, os combustíveis, poderá incidir também sobre a importação, produção ou comercialização de bens que concorram com itens produzidos na Zona Franca de Manaus, que a gente sabe que é um lugar de excelência para eletroeletrônicos. Mas vamos lá, não é só isso não, tem mais. Aumento no fundo dos estados e municípios, de 40 bilhões para 60 bilhões. Aí eu faço um parênteses. Por que você cria um fundo? Para compensar perdas. Você só cria um fundo para compensar o que você vai perder. Então o imposto nem foi criado e o governo federal e o Congresso disse os estados e municípios vão perder dinheiro. Precisava, mas tem que ter o fundo. Tem que ter o fundo. E esse fundo aqui vai ser administrado pelos estados que têm mais população. No caso, os estados do Sudeste. E tem o critério que foi definido para o rateio, porque a Câmara não fez isso. A Câmara não teve nem coragem de fazer isso. 70% segundo o fundo de participação dos estados e 30% via tamanho populacional. É aquilo que eu falei, os estados do Sudeste mandam. Detalhe importante, isso tudo volta para a Câmara e pode ser até alterado, mas duvido que altere. Tem também a briga, que é popular, mas também é absolutamente discreta e verdadeira, de alguns segmentos, como, por exemplo, o setor de TI. Pessoal que trabalha com dados, trabalha com produção de intelectualidade de dados, a tecnologia da informação. Eles se sentem prejudicados porque vão passar a pagar alíquotas acima de 28%. E os técnicos dizem que toda essa mexida que foi feita aqui nos tributos, a reforma tributária, não muda a carga de 28%. Quer dizer, o futuro dirá, isso aqui é uma bomba de efeito retardado, ela só vai começar a gerar efeitos lá em 2030. Vai ser paulatino, para estados e municípios não perderem tanto dinheiro. Quando você começa uma coisa que você já está perdendo,
Não dá certo. É porque... Mas é uma reforma, precisava fazer. Um dia a gente chega lá. Tá certo, Roberto, obrigado. Você volta daqui a pouco. Olha, a morte de um adolescente esfaqueado por uma pessoa em situação de rua no centro de Florianópolis levantou um debate. O que está sendo feito para resolver esse problema das pessoas em situação de rua na capital? Fica a pergunta. A nossa equipe conversou com os órgãos responsáveis. O resultado você acompanha agora na reportagem da Angélica Varaschini. Essas imagens são de uma pessoa em situação de rua recebendo atendimento da assistência social. De acordo com os dados da Prefeitura de Florianópolis, em 20 dias, 500 pessoas foram cadastradas em situação de rua e os serviços de atendimento foram intensificados. As equipes de abordagem passam um dia inteiro na rua, a própria equipe, a própria sede da equipe da abordagem é aqui no centro, né? Então o pessoal passa e aborda as pessoas, convidando para fazer parte dos programas, encaminhando para fazer documentos que muitos não têm, chamando o resgate social, como agora há pouco aqui foi chamado, que é uma pessoa que não tinha condições de caminhar, então o resgate social vem e encaminha para uma unidade de saúde. As pessoas hoje são resistentes à ideia de procurarem os abrigos e muitas pessoas e organizações estimulam o contrário, que as pessoas fiquem nas ruas, que as pessoas tenham dignidade ao estar nas ruas. Não existe dignidade numa pessoa que mora numa calçada. Acolhimento, alimentação, documentação e saúde. E como diz no próprio folder, incentivar oportunidades e não o ato de doar esmolas. As pessoas acabam, numa atitude bondosa, dando esmolas para as pessoas. As esmolas mantêm as pessoas nas ruas. A gente está distribuindo esse folder que mostra todos os serviços da Prefeitura. Ou seja, se alguém tem fome, pode procurar um programa da Prefeitura, o Restaurante Popular na Avenida Mauro Ramos. Se alguém precisa de documentos, pode procurar o Centro Pop. Se alguém precisa de abrigo, pode ir também no Centro Pop, nas equipes de abordagem ou diretamente na passarela, né? Mas mesmo com essas ações, ainda encontramos muitas pessoas em situação de rua. No Largo da Alfândega, na Praça 15 e em diversas ruas e bairros da cidade. O que causa muita insegurança à população. Seu Carlos é taxista há mais de 30 anos e já presenciou inúmeras situações desagradáveis. Na frente do posto Rita Maria, na passagem de pedestre, na passarela de pedestre ali. Ele me jogou uma pedra, ele parou na rua, eu aliviei o carro e ele me jogou a pedra. Tá? O passageiro no banco dianteiro, um turista, um casal, estava indo passear comigo até a Barra da Lagoa. A senhora estava sentada na frente e se sentiu muito mal devido à situação, tá? A insegurança é para todos. A gente não tem aquela segurança. Com relação ao passageiro, às vezes eles atracam o passageiro, cercam o passageiro aí na praça, a gente até tenta ajudar e tal, né? Não vou colocar todos os moradores de rua, mas existem situações. A situação que ele vê na janela do carro pedindo dinheiro. A Praça 15 é um dos pontos turísticos de Florianópolis. Milhares de pessoas passam por aqui todos os dias. Mas o que nós encontramos também são pessoas em situação de rua, o que causa insegurança por quem transita aqui na praça. Por isso, mantê-la preservada e bonita pode, mais do que isso, minimizar essa insegurança. Obviamente que essa insegurança ela tem muito a ver com o pessoal que vem de fora, né? Que o nosso morador de rua. Floripa amanhã trabalhou muito e ainda continua trabalhando na revitalização dos espaços públicos. E felizmente nós encontramos empresários com consciência que nos deram uma mão muito grande e que revitalizaram as nossas praças. Mas só isso não basta, né? É preciso a colaboração também da população. Um fator importantíssimo para acabar com essa insegurança trazida por esses moradores de rua é acabar de vez com a esmola. Infelizmente, os moradores de rua lá dão um quadro desagradável para aquela situação. De acordo com dados do CadÚnico, Sistema de Benefício do Governo Federal, em Florianópolis existe cerca de 1.200 a 1.600 pessoas em situação de rua. Mas como essa população flutua muito, esse número deve ser ainda maior.
A gente sabe que a Prefeitura de Florianópolis tem pessoas que já têm uma certa experiência na questão da segurança até no estado. O Leandro Lima, o próprio Coronel Araújo Gomes, que hoje estão a serviço da Prefeitura. Mas se não existir uma união de todos aí, deixar de lado a briga política, nada vai adiantar esse trabalho de fiscalização. Você viu na reportagem da Angélica? Segundo o levantamento feito, mais de 1.000 pessoas em situação de rua. Hoje, Florianópolis conta com 180 guardas municipais. Aproximadamente 30 por turno. Como é que vai dar conta de atender situações como aconteceram nessa semana com a morte de um adolescente? Não dá. A conta não fecha. E aí, muitas famílias ficam chorando a perda de um ente querido. Até quando? Até quando? Até quando, Gabi Ravasco? Você. Agora tem previsão do tempo. A quinta-feira começou com bastante nuvens e chuva, principalmente nas regiões que fazem divisa com o Rio Grande do Sul. Isso por conta da atuação de uma frente fria. E essas instabilidades vão avançar primeiro nessa região e depois vão atingir todo o estado de Santa Catarina. Isso, gente, a partir da tarde de hoje. E essas chuvas chegam na forma de pancadas e temporais com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Inclusive, tem risco para ocorrências como destelhamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores e também alagamentos pontuais. As temperaturas ainda são altas e de calor intenso. As máximas podem chegar a 32 graus no Vale do Itajaí, como é o caso de Blumenau, por exemplo, que pode ter essa temperatura hoje. 23 graus na Grande Florianópolis. Norte do estado e Planalto Norte, a máxima pode chegar a 30 graus. Não sobe tanto na Serra Catarinense, máxima de 19 graus. Amanhã, sexta-feira, não vai ser muito diferente. Do extremo oeste aos planaltos são esperados temporais, mas isso entre a tarde e a noite. Também podem ocorrer raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Isso por conta dessas instabilidades que acontecem pela intensificação de uma área de baixa pressão entre a Argentina e o Paraguai. Para quem mora nas regiões do litoral e também uma parte ali do Vale do Itajaí, a umidade que vem do mar vai deixar o tempo nublado com chance de chuva fracas a qualquer momento da sexta-feira. As temperaturas máximas podem chegar a 33 graus em Chapecó, 32 graus em Joaçaba, São Bento do Sul, 26 graus. Para Joinville, a máxima não deve passar aí dos 24 graus, vai ficar um pouco mais amena a temperatura comparando com hoje. Já para Blumenau também, máxima de 23, hoje a máxima de 32 graus, vai reduzir bem essa temperatura. Lages, Florianópolis, a máxima de 22, já Criciúma, a temperatura não deve passar ali dos 21 graus. E agora chegou a hora do esporte. Dominique Cabral, super pontual, é com você. Então bora falar de esporte, a gente já começa falando, claro, de Brasileirão Série A. Essa reta final tá cada dia melhor e mais embolada. E faltando apenas 5 rodadas, todo mundo tá dando sangue para conseguir pontuar. No duelo dos desesperados, o Coritiba venceu o América Mineiro por 3-0. O Coxa aproveitou as 2 oportunidades que teve. Na primeira, Bruno Gomes de cabeça abriu o placar. Depois, Slimani ajeitou para Moreno, que soltou o pé para ampliar. Depois do intervalo, o América tentou pressionar, mas quem chegou ao gol mais uma vez foi o Coritiba. Robson fez o terceiro. Com isso, o Coelho está rebaixado. Atlético Paranaense e Fortaleza empataram em 1-1. Guilherme abriu o placar para o Leão quando aproveitou o rebote na área. Apenas 4 minutos depois, William Bigode empatou para o Furacão de cabeça após cruzamento de Eric. O São Paulo derrotou o Bragantino nos acréscimos por 1-0. Thalisson derrubou Caio Paulista dentro da área. E após recomendação de revisão do VAR, o árbitro marcou o pênalti, que foi convertido por Erisson. O Flamengo venceu o Palmeiras por 3-0. O Fla marcou o primeiro com Pedro, que recebeu lindo passe de Pulgar para encobrir o goleiro.
O time seguiu em cima e ampliou com a Arrascaeta após cruzamento de Cebolinha para fazer o segundo. Na etapa final, Gustavo Gomes foi expulso. Com isso, o time carioca encontrou espaços e chegou ao terceiro gol em linda jogada de Arrascaeta, que finalizou nos pés de Pedro. E o jogo entre Internacional e Fluminense finalizou em 0-0. E depois desses jogos, vamos dar uma olhadinha de como ficou a tabela de classificação. Botafogo, 59 pontos na liderança, a mesma quantidade de pontos de Palmeiras. Bragantino está com 58 pontos, Botafogo e Bragantino jogam hoje. Grêmio também joga hoje, está na quarta colocação, com 56 pontos. Lembrando que tem duelo direto entre Botafogo e Grêmio. Se o Grêmio vencer, vai ali a mesma quantidade de pontos do Botafogo, 59 pontos. Flamengo, com essa vitória, deu uma respirada ali, também briga por título agora, está na quinta colocação com 56 pontos. Na parte de baixo da tabela, a gente tem o América Mineiro, que com esse resultado de ontem já está rebaixado matematicamente. Depois, o Coritiba, que luta bravamente contra esse rebaixamento. Goiás na 18ª colocação e Cruzeiro na 17ª. Lembrando que hoje tem mais partidas e, é claro, essa tabela deve ter algumas alterações que a gente traz para vocês amanhã. E pela Champions League, mais 8 equipes foram a campo e chegou ao fim essa quarta rodada da fase de grupos. Por isso, João Ventura está chegando por aqui com todos os detalhes. O Real Madrid manteve a tradição de não ficar de fora do mata-mata da Champions e venceu o Braga de Portugal, numa noite bem brasileira no Santiago Bernabéu. Vinícius Júnior e Rodrigo marcaram na vitória por 3-0. Outro gigante classificado foi o Bayern de Munique. Com 2 gols de Harry Kane, venceu o Galatasaray por 2-1. Garantiu a vaga e a primeira colocação do Grupo A. A tricampeã Inter de Milão passou pelo Salzburg, fora de casa. Placar magrinho, 1-0. Gol de pênalti de Lautaro Martínez. Festa do lado azul de Milão, que está nas oitavas. A maior decepção até aqui é o Benfica, que foi novamente derrotado e está fora da Champions League. O Real Sociedad fez o dever de casa, venceu por 3-1 e saiu de campo comemorando a vaga ao mata-mata, feito que não acontecia desde 2004. Em Londres, o Arsenal derrotou o Sevilha. Trossard apareceu na área para abrir o placar. Depois, Gabriel Martinelli serviu Saka, que fechou a conta, 2-0. Faltam 2 rodadas para o fim da fase de grupos e 6 equipes confirmaram de maneira antecipada um lugar nas oitavas de final. A Champions League volta daqui 3 semanas, com mais uma rodada cheia de emoção e definindo novos classificados. 3 semanas sem Champions League vai dar tempo de sentir saudade. E olha só, nessa quarta-feira teve decisão do Campeonato Catarinense Feminino de 2023. A final do Catarinense foi marcada por uma superioridade do Avaí Kinderman sobre o Fluminense de Joinville. As donas de casa dominaram o jogo e tiveram mais a posse de bola. As leoas abriram o placar com Lourdes Gonzalez. Raquelzinha ampliou logo na sequência em pênalti. O terceiro veio em um belo chute de fora da área, marcado por Dos Santos. Com esse resultado, as meninas do Avaí Kinderman são as campeãs do Campeonato Catarinense de 2023. Esse é o 14º título da equipe da 15ª edição do Campeonato Catarinense. Parabéns para as meninas do Avaí Kinderman, que são uma potência no futebol feminino nacional. E olha só que legal, estudantes de Lages do Colégio Santa Rosa foram campeãs brasileiras de voleibol do GEBS. Com essa vitória, as meninas conquistaram não apenas o título nacional, mas também a oportunidade de representarem o Brasil no Sul-Americano de Voleibol, programado para acontecer no dia de 3 a 9 de dezembro, em Santiago, no Chile. Quer saber mais? Tá tudo na minha coluna no SCC10. Eu escrevi tudo sobre essa conquista ali, então vai lá no SCC10, dá um clique e prestigie essas meninas de Lages que são muito boas. E olha, para finalizar o esporte de hoje, bora de comentário? Hoje, Theo José vai falar
quem ele acha que vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Brincadeira. Na verdade, o que aconteceu mesmo foi que ele ficou em cima do muro. Então, fala, Theo. Oi, Dominique. Oi, amigos do SCC. Embolou tudo, hein? Campeonato Brasileiro fica emocionante nas últimas 5 rodadas, depois dos resultados de ontem. O São Paulo, na Vila Belmiro, venceu o Red Bull Bragantino e o Flamengo, no Maracanã, venceu a equipe do Palmeiras. Olha, uma vitória que não tem o que falar. É como disse o Abel Ferreira após o jogo: só dar os parabéns para o time do Flamengo. Foi melhor em tudo, na marcação, no esquema de jogo, no lado individual. Foi realmente uma linda festa no Maracanã para a torcida do Flamengo, que definitivamente entrou na briga pelo título. Tem 56 pontos, está 3 pontos atrás do Botafogo, 3 pontos atrás do Palmeiras, mas tem um jogo a menos. Poderia estar também com 59 pontos. Hoje um jogo importantíssimo. O Botafogo vai jogar em São Januário, não é a sua casa, porque tem show e o Engenhão está sendo preparado para este show. Joga contra o Grêmio, que também está de olho no campeonato. O Grêmio também é outro time na disputa. A gente pega todos esses que eu falei e coloca o Red Bull Bragantino também, apesar da derrota de ontem. E, aliás, no final de semana, em Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo, tem Red Bull Bragantino e Botafogo. Pedreira, não é fácil para ninguém. Se você olhar de repente os adversários, o Palmeiras parece que tem um caminho mais livre, só que o time está oscilando muito. Ontem eu dei favoritismo para o Palmeiras e para o Botafogo, hoje vou ficar em cima do muro. Para mim, os 5 times têm condições de título. Um forte abraço e cuidem-se bem. Valeu, Theo. Vitória hoje do Botafogo seria essencial. Vamos torcer. Depende, os botafoguenses vão torcer, mas tem muita gente embaixo da tabela que não vai estar torcendo, É não. verdade. Domi, obrigada por hoje. Boa quinta-feira e até amanhã. Até amanhã. Voltamos no Sextamos, galera. Tchau, tchau. SCC Meio-Dia vai para um rápido intervalo. Voltamos já, já. De volta com o SCC Meio-Dia agora para falar de uma obra importante. Uma obra que vai acontecer no Hospital Infantil e vai diminuir um pouco a dor de cabeça, hein? O Hospital Infantil Joana de Guzmão em Florianópolis vai ampliar o número de vagas de estacionamento para pacientes e também funcionários. A unidade possui cerca de 2.000 colaboradores. A Júlia Matos está ao vivo com essa grande notícia e já pergunto para ela quantas vagas serão ampliadas, hein, Júlia? Olá, Cleiton. Então, coisa boa, né? O Hospital Infantil Joana de Guzmão está com essa revitalização, essa ampliação do estacionamento. Hoje nós temos cerca de 200 vagas disponíveis, vagas para carros, né? Hoje nós temos 200 e no final dessas obras de revitalização, que começaram agora no mês de outubro, nós teremos 400 vagas. Essa ampliação do estacionamento vai vir para ajudar não só os 2.000 funcionários só do Hospital Joana de Guzmão, além daqueles que também participam no Nereu Ramos e vão poder utilizar esse estacionamento, além de várias outras famílias. A gente sabe que muitas pessoas, famílias de vários municípios catarinenses procuram o Hospital Joana de Guzmão, que hoje é referência no atendimento infantil. Então, todos eles terão acesso a esse novo estacionamento. A revitalização, ela tem apoio, então, apesar de ser um hospital estadual, temos apoio da Prefeitura de Florianópolis, da direção do hospital, da Associação de Voluntários também do Nereu Ramos e da Floran. Eu estou aqui com o diretor-geral do hospital, Levi Hall. Diretor, eu vou começar perguntando sobre a importância de ampliar esses espaços, principalmente para as famílias que vêm para cá. São cerca de 15.000 atendimentos mensalmente, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Júlia. Tudo bem? Realmente o Hospital Infantil está ampliando bastante, não só o estacionamento, como as áreas de atendimento. É meta do governador Jorginho e da secretária Carmen Zanotto, e a gente tem muito dever de casa para fazer. Estamos contando com o apoio da prefeitura. Realmente o prefeito tem dado um apoio praticamente incondicional ao Hospital Infantil, que atende pelo menos 46% dos seus atendimentos são da Grande Florianópolis. Então, esse olhar, essa parceria da Associação de Voluntários, do terceiro setor, do empresariado, com a Prefeitura, com o governo do Estado, realmente vai entregar um hospital infantil bem diferenciado.
Certo. Diretor, o que a gente tem por aqui é já um início de obras, né? Então, o que nós temos até agora e o que a gente vai ter no final dessas obras? Na verdade, assim como vocês todos sabem, né, houve a iniciativa de ter um decreto emergencial e esse decreto emergencial catapultou, iniciou uma série de processos, de licitações, de planejamentos e a gente não perdeu tempo, né? Existem coisas que serão entregues mais rapidamente e que são emergenciais, como a questão do controle das infiltrações, pintura, a questão do mobiliário. Então, nós não vamos parar. Estamos fazendo toda uma articulação com a Associação de Voluntários também, no sentido de aumentar ainda mais o acolhimento das crianças na área de humanização. E, ao mesmo tempo, a união, né, praticamente, de trabalhos dos 3 hospitais dessa região, que é o CCR e o Nereu Ramos. Certo, muito obrigada. A gente vai seguir acompanhando essa revitalização e as entregas também na parte de revitalização e de obras da saúde. A gente sabe, inclusive, aqui com o diretor que dia 15 de dezembro nós teremos talvez mais leitos também no Hospital Joana de Guzmão. A gente vai voltar para acompanhar todas essas mudanças por aqui na saúde de Santa Catarina. Volto com vocês. Valeu, Júlia. Obrigado. Boa notícia, hein? E por que não fazer o mesmo no Hospital Regional em São José? Porque lá a turma sofre para estacionar também. Girando mais informações, vamos até agora ao nosso portal. Já está aparecendo o QR Code aí, ó. E sabe quem vai aparecer agora? Já aparecendo? A Ana Paula Bittencourt, que vai trazer para a gente agora sobre homens atingidos por fardos de material reciclado. Como assim? Onde foi isso, hein, Ana? Eles estão bem? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Cleiton. Boa tarde para você também, a todos que nos acompanham em casa e também pelo ao vivo do SCC 10. Cleiton, um fardo de material reciclável caiu em cima de 2 trabalhadores na tarde dessa quarta-feira no bairro Santa Catarina, em São Lourenço do Oeste. O material, Cleiton, pesava 250 quilos e caiu de uma altura de quase 3 metros. Os trabalhadores foram resgatados debaixo do material pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado. Uma das vítimas, de 24 anos, teve lesões no rosto, na mandíbula, fratura de costela e suspeita de traumatismo craniano. O outro trabalhador, de 28 anos, estava consciente, orientado, com dores, mas estava bem. Os 2 foram levados, então, para o hospital e passam bem. Mas que sorte, né, Cleiton? Os 2 foram soterrados aí por um fardo de 250 quilos de uma altura de 3 metros. É muita coisa, que bom que eles estão bem. E os detalhes dessa notícia estão aqui no nosso portal scc10.com.br. Boa recuperação para eles. Agora, Ana, que notícia triste, uma criança foi atropelada na Serra Catarinense, é isso? Isso mesmo, Cleiton, e olha essa história, uma menina de 7 anos, ela foi atropelada por um carro nessa manhã de quinta-feira em São Joaquim, lá na Serra Catarinense. A criança, Cleiton, foi retirada debaixo do veículo pelo próprio pai, que utilizou um macaco hidráulico para levantar o carro. De acordo com os bombeiros, quando a corporação chegou no local, a menina já estava ao lado do veículo, que era conduzido por uma mulher de 46 anos. Não foram divulgados os detalhes de como aconteceu esse atropelamento. A menina teve escoriações, suspeitas de fraturas, também foi encaminhada ao hospital, mas que sorte também, né, Cleiton, que o pai estava ali próximo ao local e já conseguiu, com o macaco hidráulico, tirar a menina debaixo do carro. A gente segue acompanhando essa história aqui no nosso SCC 10. Também desejando uma boa recuperação para essa criança aí. Agora, tem um assunto que está bombando já nas redes sociais, no próprio portal também, que é uma mulher que foi salva por motorista de um possível estupro. Dá detalhes para a gente, Ana. Isso mesmo, Cleiton. Já vou pedir para colocar as imagens na tela porque são impressionantes. Uma mulher foi salva, então, de uma provável tentativa de estupro. Dá uma olhadinha, Cleiton. Esse ônibus, ele tá passando por ali e tem esse homem de camiseta vermelha que aborda a mulher. Então, esse motorista do ônibus e uma outra passageira que estavam no bairro Sacomã, na zona oeste de São Paulo, perceberam essa movimentação estranha na rua. Então, o homem se aproxima da mulher e ele empurra ela contra o muro, ela deixa cair a bolsa, mas ele segura ela e segue andando, e o ônibus acompanhando. Nesse momento que está na tela, é o momento que o motorista desce gritando do ônibus, junto com outros passageiros, e tiram a mulher dos braços desse homem de camisa vermelha, que é suspeito, então, de uma tentativa aí de estupro.
Esse caso agora está sendo investigado pela polícia, Cleiton, que está com as câmeras de segurança para tentar fazer a identificação desse homem. A gente está falando aqui de sorte, né? Que bom que esse motorista percebeu essa cena muito estranha, parou e talvez, né, tenha salvado essa mulher de uma tentativa de estupro. Verdade, Cleiton. Ana. Obrigado pelas informações, bom trabalho, Ana. Obrigada, Cleiton, para nós. Ana Paula Bittencourt, direto do portal SC10. Acessa lá o portal da notícia em Santa Catarina. Gabi Ravasco. A tradicional Feira da Esperança da APAI vai acontecer ainda neste mês aqui em Florianópolis. E uma festa de lançamento reuniu mais de 150 apoiadores da instituição. Confira na reportagem. Música, comida e uma vista maravilhosa da Lagoa da Conceição deram vida à festa de lançamento da 31ª Feira da Esperança na capital. A última edição ocorreu em 2019 e desde então não tinha sido mais realizada por conta da pandemia. Mas agora o evento retorna no dia 30 de novembro até 3 de dezembro no Centro-Sul, em Florianópolis. Essa feira ela vem complementar um orçamento que deficitário, através dos convênios que nós temos com o governo, com a prefeitura, não abrangem todos os nossos custos. Então a feira ela vem para tampar esse espaço que é tão necessário para continuarmos a dar esse atendimento de qualidade para os nossos assistidos. São cerca de 700 pessoas com deficiência intelectual, múltipla ou com um transtorno do espectro autista que são atendidas pela APAI em Florianópolis. Mas além delas, ainda existe uma fila de espera com pelo menos mais 600 pessoas. É um trabalho que não tem custos para quem nos procura. A instituição, que completa 60 anos no ano que vem, já planeja onde aplicar o recurso arrecadado pela feira. Nós inauguramos a nova ala com mais 45 salas de aula. Nós estamos com 650 pessoas na fila de espera para serem avaliados e verificarem a possibilidade de ser os nossos alunos. Nós temos uma quadra de esportes também que está paralisada em função do piso deficitário. E na noite desta quarta-feira aconteceu a solenidade de entrega dos prêmios LEAD 2023. Empresas e empresários do estado que se destacaram neste ano tiveram seus trabalhos reconhecidos. Confira a reportagem. Indústria, agronegócio, serviços, tecnologia e economia criativa foram algumas das categorias que premiaram as empresas e profissionais de destaques do estado no Prêmio Líderes Regionais 2023. O LEAD, que reúne as principais empresas e organizações do Brasil, realiza esse evento muito com foco em reconhecer, premiar, homenagear as pessoas que fizeram a diferença, empresas, marcas que fazem o Brasil que dá certo, mas principalmente ajudar a inspirar organizações, empresas e lideranças do futuro, fazer com que o empreendedorismo seja realmente a porta de desenvolvimento e geração de valor do nosso país. As empresas e profissionais que concorreram ao prêmio foram indicadas por uma comissão de representantes do LEAD SC e entidades empresariais por meio de uma votação para escolher os finalistas. João Adib foi premiado como destaque na categoria Crescimento Empresarial. Fiquei super honrado de ter recebido essa premiação. Eu acho que a gente vem mostrando a partir desse ano um Brasil diferente. Eu acho que é o que a gente tem que ter de visão daqui para frente no Brasil, que vai prosperar muito mais do que já prosperou. O Prêmio LEAD contou com mais de 200 empresários catarinenses e premiou empresas que atuam no estado há mais de um ano, além de apresentar resultados relevantes e o compromisso em ações como responsabilidade social e sustentabilidade. A gente defende água potável e saneamento para todas as famílias do Brasil. Nosso propósito é cuidar da água para garantir qualidade de vida para as pessoas. Com o objetivo de reconhecer quem se destaca e inspirar outras empresas a continuar no caminho do empreendedorismo, o Prêmio LEAD 2023 deu a Anderson Becker o troféu de líder empresarial do ano. Um reconhecimento, pelo trabalho árduo da Becker, do grupo Becker, no estado de Santa Catarina, com mais de 42 mil unidades hoje no estado, atuando do norte a sul, do leste a oeste, e ser reconhecido como um representante jovem, querendo ou não, ainda jovem, representar Santa Catarina no Líder Brasil é uma grande honra e espero honrar e cada dia mais trabalhar mais para merecer outros prêmios também. LEAD Mulher e LEAD Futuro foram outras categorias que tiveram empresários reconhecidos no prêmio.
E agora Que nós legal, vamos voltar para Taió, Cleiton Ramos, porque uma polêmica está na cidade. A população ali, os moradores, são contrários à abertura da barragem. Exatamente. Por isso, a população se mobilizou em Taió e fez uma manifestação pedindo pela mudança no protocolo de abertura e fechamento da barragem oeste na cidade. Isso porque só nos últimos 30 dias a cidade já sofreu 4 enchentes e o medo aumenta. E é claro, eles não querem que isso se repita. É isso, a Suiane de Lis volta para cá para nos atualizar sobre essa situação, né, Suiane? É com você. Oi, Gabi, oi, Fernando. Pois é, a gente está aqui novamente para falar sobre a situação aqui da barragem oeste em Taió, né? E a conversar com os moradores que têm feito justamente essa reivindicação de uma mudança na forma que é feito o protocolo de abertura, fechamento das comportas aqui da barragem. Já há algum tempo, desde o começo das chuvas, eles vêm reivindicando isso e agora fizeram uma mobilização há poucos dias atrás, é isso? É isso, Suiane, a gente teve na tarde de terça-feira, dia 7, nos reunimos aí com toda a população para tentar sensibilizar a Defesa Civil Estadual para que analise esse protocolo, porque não tem dado certo, né? A gente vem de um rally de enchentes aí, uma seguida da outra, né? Ao total, nas áreas mais baixas da cidade, chegou a 5 enchentes, algumas áreas 4, outras 3, mas o comércio da rua principal da cidade foi atingido 2 vezes, com cheias até consideráveis, né? E a gente sabe, porque a gente acabou montando um grupo onde a gente está sendo orientado por hidrólogo, por geólogo, pelo ex-secretário da Defesa Civil do Estado, e eles têm nos informado que a Defesa Civil tem demorado demais para abrir as comportas e tendo muita pressa na hora de fechar, né? Então eles usaram aí o argumento de que Rio do Oeste tem que ser preservado e que a barragem não é só de Taió. A gente sabe que Rio do Oeste também faz parte, Laurentino, Rio do Sul, né? Mas a sabedoria popular e a nossa vivência nos diz que tem algo errado. Então a manifestação ela veio de encontro a esse anseio da população para que seja revisto esse protocolo e que seja adaptado à nova realidade que é o El Niño. Tá certo. E também outros moradores aqui, né? Alguns da agricultura, do comércio, que têm sido afetados também. Qual que é o pedido aqui da comunidade? Com certeza, Suiane. Boa tarde a todos. Agradecer a presença de vocês aqui, trazer mais informação para a população. Eu acho que, como o Marino falou, a gente precisa um pouquinho mais de atenção, né? Visto essa mobilização popular, não foi por nenhum líder, não foi por nenhum político, foi realmente pela população taioense que decidiu vir aqui e pedir um pouquinho mais de atenção, né, da Defesa Civil, do governo do estado, tanto nessa situação que a gente está passando agora. A gente teve lugares na cidade que foi afetado por 6 enchentes, né, na sequência. A gente sabe que foi bastante chuva, né? A gente sabe que é difícil controlar, mas com um pouquinho de boa vontade e também escutando, eu acho que a Defesa Civil ela devia, no mínimo, prestar mais informações para a população, visto que não foi prestado, a gente sabe. A gente estava aqui abandonado. Muita gente conhece essa barragem aqui com a palma da mão, né? Pode dar informação. Não é que essa pessoa, ou essas pessoas, ou a população vai interferir em abrir e fechar, mas, no mínimo, escutar a população que tem experiência nessa barragem. Tá certo, muito obrigada. E também a Câmara de Vereadores protocolou, então, um pedido para ser realizada uma audiência pública aqui na cidade com a Defesa Civil para discutir justamente essa questão das barragens. E, em resposta, a Defesa Civil do Estado nos afirmou que na madrugada de quarta-feira, depois dessa mobilização aqui no dia 7, que na terça-feira pela comunidade, já foi iniciado o processo de abertura das comportas da barragem oeste aqui do município de Taió e segue monitorando. A informação do prefeito aqui da cidade em exercício é de que hoje o engenheiro da Defesa Civil estaria na cidade para avaliar a abertura do local, então, extravasor de água que traz maior aí fluxo de água, liberação, que é o pedido dos moradores para que seja liberado por conta das chuvas que ainda podem vir aqui para a cidade, né, e a região nas próximas semanas. Então, é essa reivindicação da comunidade, né, que nós estamos aqui para conversar e o pedido, então, dos moradores aqui de Taió. Volto com vocês. Valeu, Soiane. Reivindicação justa depois de tudo que essa população sofreu nessas chuvas que caíram aqui pelo estado, né, Gabi? É isso, Cleiton. Agora tem intervalo.
volta com SCC meio-dia, contagem regressiva para o A Tarde é Nossa. Qual é o tema de hoje, hein? Vergonha. Ih. Você tem vergonha de alguma coisa? Já passou por algum Já. momento de vergonha, assim? Quando eu ia na balada, Ah. aí tinha o Globo de Ouro, que não é do teu tempo, só música Qual que lenta. é? Para. Não, mentira. Não. Vai, Até no tempo do Globo vai, de Ouro. vai, termina. Aí tocava música lenta. A Maricotinha sabe tocar aquela música lenta do Globo de Ouro, né, Maricotinha? Ah. Eu tinha uma vergonha de chegar na menina e pedir pra dançar, que eu tinha medo de tomar não. Ah, é? Sabe? Tinha insegurança. É, eu tinha, rapaz, aí passei muita vergonha. Passou muita Passei vergonha. Muita. Eu tenho vergonha, sabe do quê? Do quê? Quando alguma pessoa dá tchau pra você a cena, você retribui, mas não é pra você. Ah, Você sei. se confunde. Isso é uma coisa que eu tenho vergonha. certo. Cleiton, obrigada pela sua parceria De nada, hoje. um prazer viu? imenso. Qualquer dia vem também dividir com o pessoal aí o Primeiro Impacto. Pode deixar. Maricotinha também. Você de casa, obrigada pela sua audiência. Agora tem... A Tarde é Nossa.